Oi pessoal, aqui quem fala é Ilana Oliveira e hoje eu venho comentar a nova e última temporada de Hunter. Estreia essa semana a segunda e última temporada de Hunters, uma série que eu gostei muito de acompanhar a primeira temporada, mas que já faz 3 anos que foi lançada, então muita gente não sabia se ela iria voltar ou não, ainda mais com o nome de Al Pacino ali no elenco, não se saberia se seria continuado, o que iria acontecer. Afinal de contas, a gente teve sim uma continuação, que infelizmente é a última, mas hoje eu venho trazer um pouco das minhas percepções aí dessa segunda temporada. Só para deixar claro que como eu vou falar de todos os episódios nesse único vídeo, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para dar alguns spoilers, porque eu acho que algumas considerações têm de ser feitas realmente falando sobre o contexto. Então, a partir do momento que tiver spoilers, eu vou avisar, fiquem tranquilos. A série começa com o Jonah num outro contexto, num outro espaço. A equipe tá completamente desmembrada, né? Como a gente já viu no final da primeira temporada. A gente tem a morte do Meyer, que foi uma coisa extremamente importante para a trama, né, da primeira temporada. E aqui a situação é, será que o Al Pacino vai voltar? Em que sentido ele vai voltar? Como que ele vai estar presente? Será que ele volta à vida? É muito importante a gente estabelecer que essa segunda temporada vai se passar em 2 tempos cronologicamente diferentes, então a gente tem 2 linhas do tempo aqui, e é por isso que o Meyer e o Al Pacino voltam. Então sim, o Al Pacino está presente em todos os episódios dessa temporada, ele ainda vai ser muito relevante, a gente vai ter uma trama ali por trás, mas vai se passar antes de todos os acontecimentos da primeira temporada. E a gente vai ter os acontecimentos com o Jonah, com a equipe toda, que vai ser essa segunda linha temporal, a mais importante, vamos dizer assim, e que vai acompanhar os desenrolares da presença do Hitler. Hitler esse que é interpretado pelo Udo Kier, um ator que eu gosto demais, que faz aparições super interessantes, então ele pensa bem os personagens que ele trabalha e eu gostei muito de ver ele escalado aqui. Eu gosto muito de todo o elenco dessa série, muito bem trabalhado e com nomes que a gente talvez não imaginaria, apesar do Al Pacino ser um nome incontornável. E além do criador da série, a gente vai ter a produção executiva nessa segunda temporada do Jordan Peele, que vai acrescentar alguns aspectos um pouco mais transversais à temática do nazismo, né? Não só em questão aos judeus. Aqui a gente vai ter uma jogada um pouco mais ampla, até porque essa segunda temporada ela tem como objetivo principal aumentar o escopo. Então a gente tem isso tanto nas locações, porque aqui a gente vai passar tanto pelos Estados Unidos, como Londres, como a Argentina, América Latina, né, de uma maneira geral. E ele vai tentar sair um pouco do mundinho do Meyer, do Jonah, para atravessar esses limites, essas fronteiras e tratar sobre uma coisa que é muito maior, muito mais mundial, né, vamos assim dizer, que é claro a ameaça do Hitler estar de volta. Temos 2 novas personagens também, temos a Chava e a Clara, então toda essa segunda temporada tenta realmente expandir o ambiente, expandir o universo daquilo que a gente viu na primeira temporada. É possível ver também que o David Weil, que é o showrunner tanto da primeira quanto da segunda temporada de Hunters, mergulhar um pouco mais na realidade e no perfil dos seus personagens principais ali. E o personagem da Kate Mulvany, que é a Sister Harriet, para mim tem sua resolução que eu mais comemorei, assim, foi um episódio quase dedicado a ela, que foi extremamente interessante. Tem uma visualização ali de uma vida que a gente não imaginava e que para mim era uma coisa que faltava na primeira temporada, que era realmente explorar um pouco mais a vida das pessoas que estavam ali no grupo. Então essa temporada vai fazer isso muito bem, vai explorar isso um pouco melhor.
mesmo que do meio para o final da temporada ele escorregue nisso e deixe isso mais um pouco de lado e volte a cometer alguns errinhos em relação a isso que ele cometia na primeira temporada. Os pontos altos para mim são o episódio da Sister Harriet, o episódio 5 e o episódio 7, sendo que o episódio 7 para mim é realmente o melhor de toda essa temporada. Ele que vai sair um pouco da estrutura narrativa, não um pouco, mas completamente da estrutura narrativa da temporada, que vai criar ali quase que um paraíso endemonizado e vai criar paralelos super interessantes com a própria trama da segunda temporada. E outro ponto alto também da segunda temporada é a cinematografia, especialmente desse 7º episódio, mas toda a cinematografia da temporada como um todo tá super consistente, tem um jogo ali muito interessante, não só de sombras, mas também em planos de estabelecimento. Então a cinematografia vai sim fazer parte dessa narrativa, o que é muito interessante de se ver numa série. E agora que eu vou começar um pouquinho mais com os spoilers, eu vou mais passar para os episódios finais da série, que para mim infelizmente são os mais problemáticos, ali a partir do episódio 6, claro, salvo o episódio 7, mas o 6 e o 8, para mim, são os mais que jogam potencial fora, infelizmente. Inclusive, eles poderiam até ter feito um diálogo sobre o paradoxo da tolerância, que é algo super interessante, mas que eles vão tocar sutilmente no 8º episódio e que tem a faca e o queijo na mão ali para cortar. Mas o último episódio, que é o julgamento do Adolf Hitler, para mim é um balde de água fria. Ele não consegue conquistar a suspensão da descrença, pelo menos não conseguiu em mim. Aquilo realmente me pareceu muito pequeno, tem uma pequenez muito forte em relação à importância que aquele momento tem, não só para a trama, mas de uma maneira geral, para a história como um todo. Eu acho que se você se permite fazer uma releitura, se permite tocar no assunto de que, imagina, será que o Adolf Hitler estava vivo nos anos 70 e poderia passar por um julgamento? Como será que seria esse julgamento? Eu acho que aí você tem a possibilidade de ter uma liberdade artística muito grande, e é por isso que eu senti que foi um balde de água fria esse último episódio, infelizmente. Inclusive, como ele fecha com essa necessidade de falar que a guerra, né, nunca acabou, isso é uma luta constante que a gente tem que fazer contra esses ideais extremistas e infelizmente de intolerância. Eu acho que ali estava a possibilidade de se fazer uma coisa com muito mais reflexo, com maior escopo do que aquilo que eles conseguiram imprimir nesse último episódio. Uma coisa que eu achei que poderia também ser melhor construída é a relação do Jonah com a tia dele, que é a Chava, não é? A tia dele, que era uma tia sumida, uma tia que nunca apareceu. Eles se inclinam muito nesses pequenos detalhes, nesses pequenos diálogos que eles têm, em vez de mostrar realmente por aquilo que ela passou ou aquilo que ela enfrentou nesses últimos tempos. Então eu gostaria de ter visto muito mais disso. Eu acho que essa temporada como um todo se deixou levar muito pelo diálogo e não conseguiu transmitir tanto assim a narrativa, o potencial que tinha. De qualquer maneira, não acho que a segunda temporada foi uma temporada ruim, foi uma temporada de altos e baixos, mas realmente conseguiu trazer uma conclusão, pelo menos satisfatória, e obviamente que a gente espera para Adolf Hitler. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês estão empolgados para a segunda temporada de Hunters. E é isso, um beijo e corta!